Olá, a paz do Senhor. Esse é mais um vídeo da nossa série de estudos Cristo no Antigo Testamento. Durante essa série de estudos, nós estamos abordando os 39 livros do Antigo Testamento sobre o olhar de Cristo representado em todos eles, ou em referência, simbolicamente, ou literalmente, porque cremos que Cristo, como tema central da Bíblia, ele é encontrado em todos os livros da Bíblia. E hoje nós iremos falar do livro de Juízes. O livro de Juízes faz parte da seção dos livros históricos. Começa de Josué, vai até o livro de Esté. O livro de Juízes, o seu autor, é tido como desconhecido. O propósito desse livro é ele narrar a história de 12 juízes que foram levantados por Deus para defender a nação de Israel, para julgar a nação de Israel e conduzir a nação de Israel no propósito do Senhor. Então, nós temos aí, desde o livro de Juízes, desde a conquista da terra com a morte de Josué, até o início da monarquia, né, com a unção de Deus, né, com Samuel ungindo Saul. Então, nós temos aí um período de 400 anos de história. O livro de Juízes conta 400 anos de história e relata a história de 12 juízes citados. Esses juízes eram homens e mulheres, né? E tem aí Débora, a mulher juíza, que foram pessoas levantadas pelo Senhor. Então, entre elas, nós tínhamos guerreiros, quando era necessário, durante ali uma batalha, o Senhor levantar um guerreiro, né? Para fazer com que o povo tivesse uma liderança, né, na batalha, como foi o caso de Sansão, como foi o caso de Gideão. Nós temos sacerdote, que foi o próprio Samuel. Samuel era um sacerdote, né, ali da linhagem sacerdotal. E nós tivemos profetas e profetisas, como é o caso de Débora. Então, de acordo com a necessidade de Deus estar intervindo com o povo de Israel, o Senhor levantava pessoas, juízes, né, homens e mulheres, para estarem à frente de acordo com a situação, de acordo com a batalha, ou de acordo com ali de profetizar sobre o povo, sobre exortar o povo, ou livrar o povo de algum inimigo. O livro de Juízes possui 21 capítulos que nós podemos separar em 3 sessões. A primeira sessão é do capítulo 1 ao capítulo 2 até o versículo 5, que nós temos ali a total dependência de Deus. Do capítulo 2, do versículo 6 até o capítulo 16, nós vemos muitos fracassos e divisões e muitas brigas e muitas guerras por causa da desobediência do povo. Então, todas as vezes que o povo de Israel, que já estava dentro da terra prometida, desobedecia, vinha um inimigo e colocavam eles em guerra dentro do seu próprio território, né? E aí, no caso, o Senhor sempre levantava um juiz para livrar, ou para profetizar, ou para falar com os guerreiros e tudo. E do capítulo 17 ao capítulo 21, fala sobre idolatria e sobre as guerras que o povo de Israel passou durante esses 400 anos aí, através dos 12 juízes. Como é que nós conseguimos observar Cristo no livro de Juízes? O livro de Juízes, ele mostra bastante a oscilação do povo de Deus. Então, todas as vezes que o povo de Deus estava obedecendo, estava servindo ao Senhor corretamente, o povo tinha paz. Mas quando chegava um período que o povo começava a desobedecer ao Senhor, esquecer dos mandamentos, esquecer dos conselhos que Moisés e Josué tinham deixado, o povo ficava em desobediência e, como castigo, muitas das vezes, eles foram entregues na mão de seus inimigos. Então, teve filisteus, amonitas, que entravam na terra de Israel e faziam o povo prisioneiro dentro da sua própria terra, roubava as suas propriedades e tudo. Então, o Senhor sempre levantou alguém, quando o povo se arrependia, o Senhor levantou alguém para libertar o povo dessa opressão. O Senhor levantava pessoas para guiá-los eles nas batalhas. No livro de João capítulo 8, versículo 36. João capítulo 8, 36 diz assim: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato
livres. Então, nós conseguimos entender que aqueles juízes que eram levantados por Deus para ser o libertador, para ser o guia daquela nação, para ser ali o exortador, o direcionador, ou a mulher que direcionava e dava as estratégias, nós vemos a figura de Cristo representado em cada um deles, no sentido de que todas as vezes que o povo se arrependesse, o Senhor enviava um libertador. Então a Bíblia fala que Jesus, se ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então aí nós temos um paradoxo. Por quê? Porque todas as vezes que o Senhor levantava um homem libertador, eles não eram totalmente livres, porque sempre precisavam de ser levantados mais alguém. Mas aí vem Jesus com um propósito maravilhoso. No livro de Mateus, capítulo 1, o versículo 21, ele fala do propósito da vinda de Cristo. O nascimento de Cristo, o seu propósito diz... Mateus 1, 21 diz assim: ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo do pecado deles. Então, o grande propósito da vinda de Jesus à Terra é nos livrar dos nossos pecados, nos salvar o seu povo. Então, do mesmo jeito que Deus, ele levantava os juízes, que eram homens e mulheres, na unção de Deus, através da unção do Espírito Santo que descia sobre a vida deles, né? E aí eles conseguiam libertar o povo, guiar o povo, entregar as estratégias de Deus, né? Falar com as pessoas que estavam ali nas lideranças de guerra, com seus guerreiros, com os capitães. Então, do mesmo jeito que o Senhor sempre levantou alguém para libertar o povo, Jesus está simbolicamente representado aí. Ele é o nosso libertador. O propósito do seu nascimento veio exatamente para isso, para nos livrar de uma vida de pecado.